Então, saudade, que recordações é que tem da sua vida académica? Melhores, com muita saudade, porque afinal eu tive uma vida académica intensa, o que realmente era raro naquele... Bem, fizeram serenatas. Sim. Quando fui a Coimbra fazer a cadeira de mecânica e cálculo das probabilidades, era para fugir ao professor Beiros, sabe? E, de facto, depois fiquei na Rua da Matemática, num lar, e cheguei lá, não havia nada que comer, assaltámos a sala de jantar das madres, e foi. E depois vieram-me chamar, ó Teresa, tens que interromper, que tens ali uma serenata para ti. Que maravilha, fiquei tão contente. Eu penso que uma das coisas mais interessantes do seu percurso académico tem a ver com o teatro. Foi a fundadora, ou foi uma dos fundadores, fundadores, do teatro clássico universitário, não é? Do Porto. Do Porto. Sim, senhora. Depois, mais tarde, o célebre TUP. Depois, mais tarde, o célebre TUP. Depois tivemos bastante... acho que sim, que foi um arranque grande a nível de teatro, o Teatro Universitário do Porto. Ao princípio, depois clássico, com o Tirso de Molina, Gil de Lisboa, inaugurou no Teatro Rivoli peças de Gil Vicente e depois começou a variar o tipo de teatro. Senhor Engenheiro, então tem lambido muitos cinzeiros ou não? Atenção, nem a Paula, que é a mulher, deixaria, não é? Bem, mas podemos falar sobre isso. Pois, até porque eu sei que conheceu a Paula para já quando era presidente presidente da Associação de Estudantes de Engenharia, não é? É verdade. Então vamos falar aqui dos amores de estudante ou vamos falar dos cinzeiros? Como queiras, estou à disposição. Deixemos os cinzeiros. Muito bem. É porque isso automaticamente era confidenciar uma certa infidelidade, não é? Sim, são experiências que a vida tem. O que é lamber cinzeiros? Bem, Deixemos isso, vá. Vamos à vida académica, Sobrava-lhe tempo para a boémia, e estou sabendo que tirou 2 cursos ao mesmo tempo e ainda acumulava com a direção da Associação de Estudantes? bem, a vida do meu tempo de estudante foi há cerca de 20 anos atrás, quase, quando alguns destes jovens estavam, enfim, Em projeto. a sair do berço, Bom, mas era uma vida diferente, era uma vida extremamente agitada do ponto de vista político. Claro. Em que... Aliás, eu sei que nessa altura já tinha uma atividade política. Tinha, sim, senhor. De facto, nós na altura tínhamos quase reuniões gerais de alunos de manhã, à tarde e à noite, intervaladas com algumas aulas e o estudo que tinha que se fazer, mas eram tempos conturbados e agitados. Na minha escola, em agronomia, havia, portanto, um conjunto de tradições que ficaram abaladas com aquela convulsão política que se viveu. Tais como? Tais como as garraiadas, os fados e outras coisas muito típicas deste tipo de escolas ligadas à agricultura. E nós, na minha geração, tivemos um pouco a ver com o retomar dessas tradições, que foram quebradas naqueles anos mais conturbados, mas que depois se retomaram. Eu próprio guardo nas minhas memórias e fotografias algumas cenas em que eu, no campo pequeno, em cima de um burro, sinal doente, também dei espetáculo. E pensava eu que andava a pegar o touro pelos cornos. Bem, peguei, mas sem violência. Bem, mas pelo menos tem pegado a vida. A vida é essa pegou pelos cornos. Nós já voltamos à conversa. Vamos agora escutar o terceiro tema a concurso. Trata-se de um tema chamado Lisboa. É um medley de temas populares de Lisboa. Você vai certamente reconhecê-los e, por que não, cantar com a nossa tuna.
mesmo assim, que sorte vivo e agradeço. Ai, que saudades sinto em mim, do meu viver de estudante. Ai, chega, 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 chega a minha agulha, afasta, 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 afasta o meu dinol. Frejeira, não sejas trapulha, oh linda, vem cozer o avental. Ai, chega, 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 chega a minha agulha, afasta, 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 afasta o meu dinol. Frejeira, não sejas trapulha, ai não. És a mais bela testemunha cultural. Santo Antônio já se acabou e o São Pedro está-se a acabar. São João, São João, São João, há uma para eu brincar. Santo Antônio já se acabou e o São Pedro está-se a acabar. São João, São João, São João, há uma para eu brincar. Vou ir ao bairro e comprar um manjerico. Vou ir ao bairro, vou daqui para o bailarico. Tenho uma gaiata aqui de pendurada e tem mesmo a lata namorada. Tenho uma gaiata aqui de pendurada e tem mesmo a lata namorada. Olhai, senhores, esta Lisboa verdadeira, os cinco reis da tua espera, das vidas feiradas, e ai, das festas, das chocolates procissões, chocolates, dragões matinais, que já não voltam mais. Lisboa andou de lado em lado, foi ver uma feirada, depois bailou beber. Lisboa ouviu cantar o fado, ouvia a madrugada quando ela adormeceu. E um cadeiro numa água furtada cheira bem, cheira a Lisboa. E uma rosa folha na tapada cheira bem, cheira a Lisboa. E a fragata que se ergue da proa e a baína que tem a passar cheira bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e mar. Cheira bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e mar. Ora bem, a propósito deste tema e também a propósito de um outro que já escutámos, é bom referir aqui que isto não sirva para influenciar o júri, que neste momento já terá a sua opinião qualitativa bem definida, é bom referir que esta tuna conquistou recentemente o prémio para o melhor pandeireta. Portanto, isto é bom ficar aqui referido. Vamos lá saber, então, meus amigos, de novo uma opinião qualitativa. Oh, Helena, reconheceste aqui um temazinho que vem lá no disco, não é? O cochicho. Não me queres cantar um bocadinho? Imita-me, tu estás a querer que eu cante o careca. Ou o cochicho ou o careca, vá, vá. Ou o cochicho ou o careca. O cochicho já foi cantado. Então o careca. Em homenagem ali, em homenagem ao nosso técnico de som, que é... O Vá. Zaboina. Tá. Só um bocadinho. Só um bocadinho para Sim, vocês, sim, porque vá. eu estou... Está bem. Oh careca, larga a boina, que é moda andar em cabelo. Com a breca põe a tampa na cabeça, que a careca não tem pelo. Oh careca, larga a boina, que é moda andar em cabelo. Com a
breca põe a tampa na cabeça, que a careca não tem pelo. Não podemos perder tempo, senão o realizador dá-me na cabeça. Senhor realizador, eu agora recupero. Vá, uma opinião qualitativa. Antes da opinião, tu sais daqui maestro. Porquê? Que é certo. Não, isto é estilo. Há poucos maestros que eu consigo. Eu fui apanhada de surpresa. Já tinha dito que eu gosto imenso de tunas. Infelizmente conhecia muito poucas tunas portuguesas, porque elas também são pouco conhecidas ou pouco divulgadas. Depois há outra emoção que não quero de maneira nenhuma levar o discurso para qualquer coisa que seja desagradável, mas eu, como somos todos músicos, todos, e estudantes, e nós temos levado um bocadinho na cabeça nos últimos tempos, e de repente ver estudantes a fazerem música tão bem, com tanta alegria e tanta... Sim, filhos, são estudantes também, não é? Pois, e nós temos andado assim um bocadinho mal, pois. E de repente ver tanta coisa boa junta é uma grande emoção. Digo-te verdadeiramente, estou muito, muito, muito emocionada. Carlos Araújo. Eu acho de facto que esta tuna tem características muito próprias, mas muito importantes que têm que se evidenciar. Uma delas é esta rapsódia. Acho que é uma belíssima ideia da divulgação da nossa música portuguesa. Acho que o facto de a tocarem todas juntas como rapsódia, acho que é fundamental, porque as tunas representam isso em cada espaço que vão. E como divulgação acho importantíssimo. Acho que são muito divertidos, que é fantástico. Afinal, tinha razão o Tiago. Afinal tinha razão o Tiago ao dizer que se assumiam como a mais divertida tuna em palco. Não sei, assim, pelo menos são muito divertidos, isso é de facto verdade. Tem esse aspecto, a espetacularidade com as pandeiretas e não sei o que é fantástico, funciona muito bem. E tem muito boa ideia dos arranjos, principalmente o Tinta Verde, que me impressionou a ideia bonita e bem feita do arranjo do Tinta Muito Verde. bem, António Sérgio. Bom, eu antes de falar, dar o meu aval sobre a tuna, gostaria de deixar uma pergunta no ar, uma vez que não posso entrar em diálogo com o Tiago, que ele falou que a tuna não usava emblemas na capa porque encarava o traje com seriedade, mas, no entanto, ou a maior parte deles, usam muitos pins na lapela Um ao outro. E quanto a mim, acho ainda mais grave que os emblemas na capa, que se podem sempre O Tiago passar ou esconder. Depois Sim, depois. Do programa, está Uma opinião Então, meninos, vá, Quanto ao aspecto ordem. musical, Atenção, estamos a perder tempo. Quanto ao aspecto musical, acho que é uma E tuna depois é da concorrência. muito afinada, que é importantíssimo e tem muitos instrumentos de cordas e é muito difícil manter a afinação. Os meus parabéns pela afinação e fiquei muito admirado com o arranjo que fizeram para a Tinta Verde. Os meus sinceros parabéns. Sim, senhor. Palmas para o Sérgio. Muito obrigado ao júri. Agora vamos voltar aqui à conversa com os nossos convidados. Doutora Teresa Salgado fez parte da direção do grupo de teatro, mas não foi atriz. Isso Pois foi não. frustrante, não é? Pois, meu pai não deixava. Naquele tempo, ser atriz era coisa complicada, não é? Era, mas pronto, acho que dei tudo por tudo, realmente, na organização do teatro, no avanço do teatro, e acho que foi importante isso. Também, nos bastidores, quem trabalha nos bastidores também tem valor, eu acho que... Enquanto estudante, fumou o seu cigarrinho e foi para os copos? Para os copos fui algumas Para as vezes. discotecas da altura, para as boates? Na altura, o sítio mais castiço, ainda hoje existe, mas não passa hoje. Qual era? Eram algumas tascas da zona de Alcântara, onde eu frequentava. Um muito conhecido era a Fonte dos Passarinhos, outro que era o Zé Duarte. Enfim, não havia, há 20 anos atrás, pubs, bares e discotecas com a quantidade e a diversidade e alguma qualidade que existe hoje. De maneira que muitas vezes nós, depois de estudar bem, para leite de dentro... Era bom aluno, era bom aluno. Sim, senhor. Era bom aluno. Era sim, senhor. Pois. De maneira que, às vezes, tinha que se também, enfim, naturalmente, procurar algum divertimento. E confesso, já disse isso várias vezes, que eu, enquanto estudante, experimentei quase tudo. Vamos lá saber
Atenção, atenção, vá lá. Vamos lá saber que experiências eram essas. E em dado momento, esta tem que se contar. Pronto. Em dado momento disseram-me, bom, mas todos nós, às vezes, bebemos um copo a mais, fazemos isto ou aquilo, e eu, de facto, não tinha esse currículo. E 3 ou 4 dias antes de acabar a última cadeira, disse, bom, tem que ser esta noite. E, de facto... Foi uma daquelas besanas. O problema foi no dia seguinte. Para já, eu vivia em casa de uma senhora velhota, que alugava quartos ali na zona, como era habitual, e, portanto, para encontrar a fechadura da porta àquela hora foi complicado. Foi parar ao andar do lado, à senhora do lado. Não, apesar de tudo, entrei naquela casa. Só que a senhora acordou e perguntou, menino, o que é que tem? Mas o pior... Ainda não chegámos ao pior, meninos, ainda não chegámos ao pior. O pior foi no dia seguinte. E por isso eu aprendi aquilo que muitos de vocês têm já como experiência, o significado da ressaca. Quem não apanhou uma boa ressaca, enfim, não sabe o que é a vida. E portanto é uma experiência. Fez parte de uma tuna? Não, não fiz. De facto, no meu tempo, de Lisboa, não havia tunas académicas. Havia, pronto, alguns outros espetáculos. Ainda tentámos organizar um grupo coral, com alguma música popular portuguesa. Enfim, passei por essa fase, quando se faziam festas, excursões, algumas, enfim, daquelas brincadeiras de estudante, em que sempre se cantam umas coisas voluntariamente e espontaneamente, sem, enfim, os finos acordes e a qualidade que ouvimos aqui. Enfim, muitas vezes, sem qualquer instrumento musical, apenas com os pulmões, as tampas das cadeiras, uns pratos, umas coisas que se apanham de ocasião, e que às vezes dá para a gente se divertir e animar pela noite dentro. Isso, naturalmente, todos nós passamos essa fase, também eu. Mas confesso, e disse há pouco e volto a repetir, que eu passei uma fase de vida académica bastante diferente daquela que vivem hoje, porque, de facto, havia uma grande... Gostaria de ter vivido esta fase? Bem, eu não quero propriamente dizer que esta é melhor, que a outra é pior, são momentos historicamente diferentes. Cada época tem as suas características, a história não se repete, e o que é facto é que hoje em dia vive-se uma situação social e política, estudantil e académica diferente daquela que se vivia na altura. E o que é facto é que eu apanhei, como disse há pouco, anos muito agitados no pós-25 de Abril. Também aliciantes por isso? Aliciantes por isso, eu tive, enfim, longas experiências de horas e horas daquilo que hoje em dia me dá, enfim, algum conhecimento e alguma experiência para a vida política, que se aprendeu aí. Conheci gente de todas as áreas ideológicas, todas as áreas políticas, com discussões acirradas que começavam de manhã e acabavam pela noite dentro, com reuniões de alunos que se faziam umas consecutivamente a seguir às outras. Aprendi a dirigir assembleias com centenas de pessoas, propostas, requerimentos, moções, pontos de ordem. Não. Eu comprei uma vez um maço de cigarros antes da vida académica, mas não consegui acabar. Soube-me tão mal que não consegui acabar. E a Paula fuma ou não? Não, a minha esposa não fuma. Mas já conheci aquilo Dá-me a que contar quais são os seus vícios. Não, tenho alguns. Quais? Então quais são? Olha, o facto, a barriga desapareceu. É verdade, A barriga é verdade. Confesso que nos últimos 6 meses foram 13 quilos embora. Não foi. Eu confesso, eu dou a receita. Coisas doces sem açúcar, certamente. Foi um pouco de bicicleta, muitas saladas, grelhados, boa água. E a política? E a política. E atenção, o facto de eu não fumar nem beber não significa que não faça outras coisas. Pronto. Ficámos sem saber que coisas. Ora bem, vamos lá ao momento decisivo. Eu quero lembrar aos nossos espectadores aqui e aos de casa que na primeira sessão do FRA, a Tuna da Universidade Católica do Porto conquistou 15 pontos. Na segunda sessão, a Antúnia, Tuna da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, foi até aos 17 pontos. E agora, Carlos? O Carlos Araújo é o presidente do júri, portanto, vai-nos dar a pontuação. Bem, vamos convém aqui dizer que eu vou dizer qual é a votação média conjunta dos três. Portanto, não é a votação que eu dou, é de todos. Exatamente, és o porta-voz, és o presidente sou o do porta-voz, júri. não venham pedir explicações todos no fim. E, de facto, a votação aqui deu muito a consenso, 16 pontos. 16 pontos! O que é que foi? Nada mal, estão entre os 15 e os 17.
podem ir, atenção, atenção, podem ir à semifinal, atenção. Há 4 tunas de entre estas 10 que concorrem ao FRA, ou RFA, já não sei o que é que digo, que podem ir à semifinal, às semifinais, e das 4 vão passar 2 às finais, e depois há uma que vai ganhar uma belíssima viagem ao estrangeiro. Ao estrangeiro, ao estrangeiro. Ora bem, vamos acabar a festa em beleza. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado ali à Helena Vieira, até um dia destes, e vamos acabar com um final feliz, com um tema musical da Tuna Universitária do Instituto Superior Técnico. Chega à universidade, julga-se é louro também. Acredita de verdade que um dia será alguém. Guitarra esteja suplica, já nem consegue dormir. Quando a vida se complica, pensa mesmo em desistir. Não deixes de tentar, não tens que aprender que a vida dos lembros também é ser sofrer. A vida da flor, a vida que custa tempo. Não lembras de ser gente nem que tenhas de morrer. Não deixes de tentar, não tens que aprender que a vida dos lembros também é ser sofrer. A vida da flor, a vida que custa tempo. Não lembras de ser gente nem que tenhas de morrer. Deves ter sempre um sorriso, mesmo que te embargue a dor. Saber sofrer é preciso, se um dia queres ser doutor. E a alegria transbordante, a faculdade de ver-te entrar. Dirás, bem, eu sou estudante, ai, calor, o que vais brilhar. Não deixes de tentar, calor, tens que aprender que a vida dos estudantes também é saber sofrer. Às vezes a flor, aquilo que nos custa tempo. Calor, há de ser gente que tenhas de morrer. Não deixes de tentar, calor, tens que aprender que a vida dos estudantes também é saber sofrer. Às vezes a flor, aquilo que nos custa tempo. Calor, há de ser gente que tenhas de morrer. E pronto, por hoje ficamos por aqui. Para a semana cá estaremos para a 4ª sessão do concurso FRA!